Fala pessoal, nessa aula de hoje vamos falar de símbolos do Excel. Quem nunca pensou nisso, hein? Aqueles símbolos que ajudam muito a construção de planilhas dentro do Excel. Eu sou o Thiago Chamusca e vou ser o facilitador de vocês hoje. A versão que a gente vai utilizar do Excel é 2016 e nessa planilha que eu já abri aqui, eu tenho aqui alguns dados que eu preenchi. E eu queria mostrar para vocês nessa aula bem simples e até bem rápida de símbolos, o quão é útil utilizar esses símbolos que aparecem nessa área aqui de planilha do Excel, para que a gente possa manusear corretamente e utilizar de forma até mais rápida para gerar resultados nas nossas planilhas. O primeiro símbolo que eu quero apresentar para vocês é o símbolo de ajuste de coluna, que é esse aqui. É um símbolo em negrito com duas setas, uma para cada lado. Ele serve eu pressionando o mouse para aumentar ou diminuir o tamanho da coluna. Se por acaso eu selecionar várias colunas e aumentar a primeira, ele faz isso nas restantes, tá? Assim como eu diminuir, ele faz também no que está selecionado. Assim como eu tenho também um símbolo de ajuste da linha, que é bem parecido com o da coluna. A diferença é que eu tenho uma linha e duas setas, uma para cima e outra para baixo, que faz a mesma coisa, tem o mesmo efeito, que é fazer esse ajuste para cima ou para baixo. Observe que dois cliques também é utilizado para ajustar e deixar do tamanho padrão, tanto serve para a coluna quanto serve para a linha. No caso da coluna, ele vai ajustar até o tamanho do conteúdo. Observe que nesse caso aqui, ele ajustou até a palavra nota, mas se eu tivesse um texto maior, ele ia ajustar para que ficasse visível até o tamanho do texto. Um outro símbolo também bem utilizado é o símbolo de seleção de coluna ou seleção de linha, que é isso que eu estou fazendo aqui. Selecionar a coluna ou selecionar a linha pode ser interessante também para ajustar, como eu tinha feito anteriormente, ou também para excluir, se eu quiser excluir por aqui, a coluna inteira ou a linha inteira. Claro que existem outras formas de excluir a célula também, a gente não vai falar isso agora, mas existem outras possibilidades também. Essa é uma delas, eu posso usar o botão direito excluir ou inserir também, assim como a linha eu também posso usar o inserir ou excluir. Falando em inserir e excluir rapidamente coluna ou linha, se eu quiser inserir uma coluna e clicar com direito, observe que ela vai inserir sempre anterior à coluna que eu selecionei. Ó. Mais uma vez, sempre anterior, ela vai empurrando para frente. E a linha no mesmo sentido, inserir anterior, ele vai empurrando para baixo, ok? Um outro símbolo bacana também é esse símbolo que eu estou clicando agora, que é esse que já está aparecendo na tela, esse símbolo de adição com preenchimento branco, a qual é um símbolo de selecionar. No caso, eu posso selecionar a célula ou várias células, ou simplesmente só a coluna ou só a linha. Tá? Se eu seleciono algo, quer dizer que eu posso fazer alguma ação com aquela seleção. Um outro símbolo também bacana é esse símbolo aqui, que é um símbolo de adição também, só que preenchido em negrito, a qual eu posso utilizar para auto-preencher, digamos assim, a minha coluna, sendo que eu tenho que ter algum conteúdo na célula. Observe que se eu clicar aqui em 5,5 e fizer o movimento, ele vai repetir a numeração. Vou desfazer aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui por escrito janeiro e eu fizesse isso para baixo, observe o que vai acontecer. Ele vai me dar uma lista pré-definida de que? Dos meses do ano. E é exatamente isso que vai acontecer. Se eu fizer aqui com o número 1 e ao invés de eu arrastar, né? Foi o que eu fiz agora, sem a continuidade, eu colocar aqui o número 2 e selecionar e arrastar a partir de agora, ele entende que eu quero uma continuidade de números. Assim como eu posso também utilizar para um número com uma ordem, né, digamos assim, que seria primeiro, se eu arrastar, ele vai repetir o texto que eu coloquei. E se eu quiser, eu posso criar uma lista também de primeiro, segundo, terceiro
ou eu posso colocar também em formato de numeral, né, digamos assim. Se eu colocar aqui, primeira, o teclado está desconfigurado total aqui. Mas enfim, se eu colocar primeira e colocar aqui segunda e fizer a mesma coisa, já não funciona como no número. Mas se eu utilizar aqui o CTRL, ele vai repetir ao invés de fazer essa sequência. Ele não colocou terceira, quarta, quinta, porque não é com esse símbolo, né? É com o símbolo de primeiro, né? Segundo, terceiro e assim vai. Então você pode criar uma lista pré-definida também, personalizada com relação a isso, mas você pode utilizar dessa forma que eu falei. Um outro símbolo também bacana que a gente pode utilizar é esse símbolo aqui, ó. Ele aparece só se eu selecionar ao redor da célula, a qual eu posso mover. Observe, ó, que eu estou movendo a célula. Ou eu posso mover também uma seleção que eu fiz. E se eu tiver fórmula, essa fórmula ela não vai conter erros, porque ele vai substituir a referência de célula, que a gente vai ter uma aula disso também. Esse símbolo de seleção, ele não só seleciona, mas também copia, porque se eu pressionar Ctrl e soltar, ele vai copiar a informação. Por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, Vitor Santos. Eu estou pressionando Ctrl aqui, observe que o símbolo muda, ó, e eu vou copiar o nome Vitor Santos. Esses são alguns símbolos que eu utilizo bastante nas planilhas. Existem outros símbolos que a gente vai ver ainda, mas são símbolos que coordenam melhor toda a construção de uma tabela através das planilhas do Excel. Essa foi mais uma mini aula de símbolos do Excel. Espero ter ajudado todos vocês. Lembrem-se de seguir nosso canal, clicando também em inscrever e marcando lá o sinozinho para receber sempre novidades. E sigam a gente no Instagram para que vocês possam participar de todas as lives que a gente faz todas as quintas ao vivo com algum assunto do Excel. E lembrem-se, pensou Excel, conte comigo.